alegrar com essa palavra. Aleluia. Meu Pai, eu te peço para que o Senhor possa abençoar a vida da nossa irmã abundantemente, e que ela possa nessa noite entregar aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Pai, retire todo espírito de crítica, todo espírito que não provém de Ti, todas as palavras negativas que disserem, ó Deus, ou pensamentos nessa noite, nós repreendemos em nome de Jesus. E com muita alegria e com muita festa, nós recebemos a nossa irmã nessa noite em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Obrigada pela abertura maravilhosa. É um prazer estar aqui com vocês, vendo cada rostinho lindo, abençoado aqui nessa noite. Sabe, queridos, eu creio que essa é uma noite profética. Aleluia. Você pode crer comigo? Eu creio que essa é uma noite profética. Eu creio que é uma noite em que vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu creio que é uma noite de cura, que é uma noite de alinhamento do coração. Eu creio que é uma noite em que você vai receber algo que talvez Deus já te deu, mas você ainda não viu. Mas pela fé, nessa noite você vai receber. Sabe, eu te convido a ser totalmente influenciado pelo Espírito de Deus, para que você entenda e perceba a verdade. Sabe, todos nós carregamos memórias, nós carregamos um passado que acaba trazendo para nós um filtro. E muitas vezes nós passamos a ver a vida por este filtro. E isso também influencia a forma como nós entendemos a palavra de Deus. Sabe, Deus se revelou em seu caráter e natureza, em todos os seus atributos, para que nós fôssemos completos, para que nós fôssemos produtivos. Então, graça, amor, fé, precisa andar junto. Se eu não tiver um equilíbrio, eu estarei vulnerável. Eu não posso andar 50% de fé e 50% de incredulidade. Eu não posso pegar 50% de graça e 50% de legalismo. Eu preciso encontrar o equilíbrio, e isso só será possível quando nós manejarmos bem essa palavra da verdade e quando nós andarmos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Eu convido você a orar comigo uma oração bem rápida, porque nós precisamos falar aquilo que nós estamos crendo. Você pode repetir comigo? Feche os teus olhos. Pai, eu recebo com mansidão a tua palavra implantada em meu coração, que é poderosa para salvar a minha alma. E eu creio, Deus, que a tua palavra não voltará para você vazia, mas ela vai cumprir e prosperar em minha vida, naquilo pela qual ela foi designada. Aleluia, glórias a Deus. Querido, se você está aqui nessa noite, no mínimo você já ouviu falar de Jesus. Você está aqui porque você ama Jesus, porque você se entregou sua vida para Ele, ou pelo menos você simpatizou com Jesus. Amém? Então nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre a nossa nova vida em Cristo. Sabe, existe uma nova vida para aqueles que estão em Cristo. Jesus, Ele veio manifestar o reino de Deus. Nós cantamos aqui nessa noite. Prova que esse ministério de louvor está sobre o Espírito de Deus, porque já cantaram tudo, né? Jesus, Ele veio estabelecer um reino, o reino de Deus. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, Jesus veio a trazer o reino de Deus. Deus tem um reino e o rei tem uma maneira de reinar. Aonde está Deus? Deus está no seu reino. Você consegue entender isso? Por isso há tanta confusão. Aonde está Deus nessa confusão? Aonde está Deus nessa pandemia? Aonde está Deus em meio a essas tragédias? Deus está no seu reino. E que reino é esse? É um reino
inabalável. E como eu faço para entrar neste reino? Eu só posso entrar neste reino através de Cristo Jesus. Eu só posso entrar neste reino quando a minha natureza é refeita, quando eu nasço de novo, quando eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz para limpar os pecados da minha vida e me fazer uma nova criatura. Aleluia. Romanos 10 vai dizer: se com a tua boca creres, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então todo aquele que crê em Jesus, ele nasce de novo. E nesse reino não se entra por currículo, não se entra por status, não se entra por obras. Nesse reino só entra quem nasce de novo. Aleluia. Eu queria ler com vocês Efésios 2, capítulo 1, versículo 1 e 2. Efésios no capítulo 2, versículo 1 e 2. Acredito que nós teremos ali. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, querido. Por isso que nessa igreja nós repetimos muito que nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. É preciso entender que antes de nascer de novo, o nosso espírito estava morto. Ele está aqui dizendo: vocês estavam mortos no espírito, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos, mas em Cristo Jesus nós nascemos de novo. E todo aquele que nasceu de novo, ele entra para o reino de Deus. Mas se hoje eu estou no reino de Deus, aonde eu estava antes? Colossenses. Deixa eu ver se eu marquei aqui para... Colossenses 1, versículo 13, versículo muito conhecido, muito falado entre nós. Vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja que Jesus, Ele não só te liberta de um império, de um lugar de domínio. Você concorda comigo que o império é um lugar de domínio? Você não tem escolha, você está dominado por aquilo ali, pelo pecado que existe no mundo. Você está neste império, lugar de domínio. Mas Jesus, além de te libertar, Ele te transporta. Ele te tira de um lugar e Ele te coloca em outro. Amém? Sabe, não é como um juiz que dá uma carta de liberdade para um prisioneiro e abre a porta e joga ele para fora, né? Como a gente vê aí nos filmes, ele sai só com uma sacolinha ou nada. Jesus, Ele te liberta e Ele vai lá na porta com um carro. Ele te busca, Ele te leva para uma casa nova, Ele te dá vestes novas, Ele te dá um novo cântico, Ele te dá uma nova vida, Ele faz nova todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Ele nos liberta e Ele nos transporta, Ele nos insere no reino de Deus. E nós precisamos entender que a vida humana, ela é influenciada pelo mundo espiritual. E muitas vezes nós somos transportados para esse reino, começamos a nossa caminhada, mas não entendemos nada, não vemos nada acontecer. E eu queria entrar com você um pouquinho, nós estamos passeando um pouco pela palavra, para que você entenda que aquilo que eu estou dizendo não é da minha cabeça, mas é da palavra que procede da boca de Deus, a palavra que transforma, a palavra que tem poder para curar, para transformar. Lá em João, no capítulo 3. A água é minha, gente. Aleluia. João, no capítulo 3. Existia esse homem chamado, o nome dele é bem estranho, Nicodemos. Este homem era um mestre da lei, um entendedor, um conhecedor da época, um fariseu. E ele procura Jesus.
Lá no versículo 1 ele diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era um homem respeitado na comunidade. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconheceu que aquilo que Jesus fazia tinha que ser de Deus, porque ele por si só, um homem qualquer, não tinha como fazer aquelas coisas. E aí, Jesus responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia! Então a primeira coisa para nós vermos o reino de Deus é nascer de novo. É por isso que tem muita gente que nem está no reino de Deus, nunca viu o rei, não conhece o reino, mas quer falar do rei. Ah, Deus é isso. Ah, Deus é aquilo. Ah, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Mas nem viu o reino de Deus, nem conhece a Deus. Não experimentou este reino que nós estamos experimentando. Mas Jesus disse que as escrituras testemunham dele. As escrituras mostram quem ele é. Aleluia, voltando para cá. E Jesus disse então que não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como ver o reino de Deus se o mesmo Jesus, lá em Lucas 17, quando ele foi interrogado pelos fariseus, eles perguntaram sobre o reino de Deus e Jesus respondeu: o reino de Deus não é de visível aparência. Eu posso ver o reino de Deus só se eu nascer de novo, amém? Todos entenderam? Mas eu também não tenho como ver com os meus olhos físicos, porque ele não é de visível aparência. E para isso eu queria te trazer um princípio que vai te servir também na sua vida em outros momentos. É de que nós precisamos entender que nós temos os nossos olhos físicos. Nós temos esses olhos físicos que eu posso ver vocês podem me ver, essa pessoa bonita que está sentada aí do seu lado. Estes são os nossos olhos físicos. Nós temos os olhos espirituais. Os olhos espirituais, eles dependem de Deus, é Deus quem abre. Amém? Isso é estudo para um outro momento. E os olhos da mente é o que nós precisamos para entender a palavra de Deus. Os olhos da mente é a meditação. Sabe quando você está na sua cama no escuro à noite e você começa a pensar, a gente chama de imaginação, né? Você consegue ver aquilo que você está pensando, você consegue visualizar. Esse é os olhos da mente, é a meditação. E como nós meditamos? Nós meditamos nos jornais, naquilo que o Facebook fala, naquilo que a televisão está dizendo. O que nós veremos? Morte, tragédia, tristeza. E é por isso que Deus disse para Josué: medita nessa palavra de dia e de noite, para fazer aquilo que ela diz. Sabe, nós precisamos meditar na palavra. Nós só podemos entender a palavra pelos olhos da mente. Os olhos da mente, ele foi criado para que nós passássemos momentos de meditação, momento de criação. Deus usou isso com Abraão. Quando Deus fala para Abraão a promessa, ele fala: olha as estrelas do céu. Você pode contar essas estrelas? Assim será a tua descendência. E eu tenho para mim que Abraão, todos os dias, ele se lembrava dessa palavra. Porque aquela palavra, ele meditou dentro dele. E ele, todas as vezes que ele via as estrelas, ele imaginava aquela descendência. E assim ele alcançou a promessa do Senhor. Deus usou isso com Jacó. Deus usou isso com Isaac. E nós precisamos entender que somente pela meditação da palavra nós podemos ver com os olhos da mente. Você consegue ver com seus olhos físicos um homem sendo engolido por um peixe depois de 3 dias sendo cuspido? Acho meio difícil. Mas pelos olhos da mente, pela meditação da palavra, nós conseguimos entender. E continuando lá em João 3, no versículo 4,
Nicodemos vai perguntar para Jesus algo que qualquer pessoa que estivesse lá com Jesus naquele momento iria perguntar. Mas Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Sabe, Nicodemos estava pensando, mas o que é isso? O que vem a ser isso? Como que eu, velho, posso nascer de novo? Ele estava reconhecendo que fisicamente aquilo era impossível. Mas Jesus vem com a palavra para mostrar que nós só entendemos essa palavra pela fé, com os olhos da mente. Amém? Você está com seus olhos da mente abertos para receber essa palavra? Aleluia! E Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água, da palavra de Deus e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sabe, essa palavra Espírito, ela vem do grego que se chama pneuma, significa vento. E Jesus usou essa palavra outras vezes para demonstrar o mover do Espírito. Sabe, como o vento, a gente gosta muito de dar o exemplo das árvores, quando elas se balançam, você fala, é o vento. Você não está vendo o vento, mas você está vendo o resultado do vento na árvore. E esse é o resultado da palavra. Você não vê, você não toca, mas quando ela chega, quando você recebe, ela transforma, ela muda a sua vida, ela te impacta. E Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus aqui está mostrando os dois nascimentos. Lembra que nós lemos lá em Efésios 2:1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, aquela morte espiritual, mas aqui vem a vida. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e vida. Aleluia! Quando nós nascemos de novo, 2 Coríntios 5:17 vai dizer que tudo se fez novo. Aleluia! Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Sabe, queridos, e eu queria trazer um pouquinho desse entendimento da nova vida em Cristo. Nós precisamos ter essa vida de Cristo em nós, pela renovação da mente, através da palavra, para que nós experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, você nasceu de novo, você agora pode ver o reino de Deus. Nós cantamos aqui, deixa o céu descer, eu tenho algo para te dizer. O céu já desceu, você já está no reino de Deus. Você não vive como esse mundo vive, você não vive nas trevas, sabe? Só existe dois reinos, ou é o reino de Deus, ou é trevas. Se você não está em um, você está em outro. Deus te resgatou das trevas, aonde todos estavam, como nós lemos, onde outrora todos nós andávamos. Mas você pode dizer, mas eu não quero saber desse negócio aí de Jesus, trevas, diabo. Eu quero só ter minha vida, meu trabalho, ir na igreja de vez em quando. E acredito que Jesus, sim, foi o Filho de Deus, mas eu não quero muito compromisso. Que reino é esse? É o reino do eu. É trevas também. Não existe um terceiro reino. Nós não temos como criar um reino para nós. O reino da riqueza, do trabalho, do que seja lá que te agrade, que a tua carne goste. Só existe o reino de Deus e as trevas. E o Senhor hoje te convida, você que ainda não está no reino de Deus, não tem outro reino, você está nas trevas. Você precisa tomar uma decisão, quando nós lemos aqui no início. Se creres em seu coração e confessares com a boca que Jesus é o Filho de Deus, Ele morreu e ressuscitou, você será salvo. Aleluia! A salvação para nós. Aleluia! Glórias a Ti, Jesus. Aleluia! Santo, santo és Deus. E quando você começa a ver o reino de Deus, você começa a entender como é o rei, como o rei governa. Você entende que quando você entra para um reino, você precisa entender como funciona. Como esse rei governa, como é o jeito dele. Eu tenho algo para te trazer nessa noite. O padrão de Deus é alto. Ele te chamou para ser filho. Nós falamos aqui, nós somos regenerados. Nós fomos justificados. Nós somos filhos. E esse reino, ele é totalmente diferente do governo humano. Sabe? Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores.
Ele não é um rei que governa sozinho. Nós lemos lá, não lemos aqui, mas nós falamos sempre, nós somos chamados para governar e reinar em vida com Jesus. Aleluia! Jesus está assentado do Pai, nós estamos aqui para caminhar, para ser as suas mãos aqui nessa terra. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. Aonde você chegou, aonde você pisar, o reino de Deus chegou ali. No seu trabalho, na sua casa, na academia, aonde você for, você chegou. O reino de Deus tem que se manifestar. O reino de Deus chegou ali para que a glória de Deus seja vista. Mas sabe, queridos, eu vejo muitos cristãos no reino de Deus que ainda não entenderam que são filhos. A gente gosta de falar do filho pródigo. E a gente conta sempre o pós, né, da história, quando ele está lá no mundo. Mas sabe que o filho pródigo, ele não pegou as malas e saiu de uma hora para outra, não. Ele planejou aquilo na cabeça dele. Ele desejou o mundo. Ele desejou as trevas. Ele planejou que ele iria falar com o pai. Ele programou todas as coisas. E tem muito filho de Deus dentro de um reino, vamos dizer assim, que está dentro do reino de Deus. Tem todos os benefícios de um filho, mas está com os olhos nas trevas. Está com desejo nas coisas que estão no mundo. Porque não entenderam quem é o rei. Não entenderam as regras do reino de Deus. Não sabem como andar. Não sabem como falar. Não sabem como se mover. Estão simplesmente sendo levados e deixando de viver a posição de filho. O profeta Isaías vai dizer que Deus faria da justiça o prumo. Ai, meu Deus, como que vai traduzir isso? O profeta Isaías disse que Deus faria da justiça o prumo. O prumo é usado na construção. Eu me lembro do meu pai usando para construir em casa, para você nivelar, sabe? E nós fomos justificados. A justiça de Deus, ela nos tirou de um desnível. Nós estávamos em uma posição que nós não podíamos fazer nada. Nós estávamos em uma posição que nós não podíamos nos achegar a Deus. Mas a justiça de Deus nos colocou em um nível que nós nunca deveríamos ter saído. Sabe, para você que talvez não é familiar a essa palavra, todos nós, porque um pecou, Adão, o pecado entrou no mundo, e um dia nós pecamos, nós decaímos da glória de Deus, e Jesus, a justiça dele, veio nos colocar de volta nessa posição. É por isso que nós precisamos confessar esse Jesus, para nós vivermos essa nova vida. Amém? Eu vou ler Isaías, no capítulo 60. O livro de Isaías, ele é recheado de profecias messiânicas. Isaías vai mostrar que Deus estava totalmente desapontado com a terra. Só haviam pessoas más. O Senhor viu essa posição do homem. Ele desaprovou o não haver justiça. Deus viu aquela condição. E Ele envia Jesus para mudar a nossa história. E lá em Isaías 60, no versículo 1, vou ler para você. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Queridos, ele está falando do homem justo, ele está falando de você. É você depois da redenção de Cristo. É você depois da obra consumada na cruz. Você pode dar um glória a Deus por isso? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aleluia, sabe, Deus quer derramar a sua glória em todo homem que nasceu de novo. Deus quer derramar a sua glória em todo homem que nasceu de novo. Você consegue receber isso? A palavra glória, do hebraico, kabot, ela significa honra, dignidade, autoridade, reputação. São atributos de Deus que são derramados sobre nós.
eles foram derramados sobre nós. E eu gosto dessa palavra que ele começa o versículo, dispõe-te. Algumas traduções elas vão dizer, levanta-te. Ei, querido, para de se rastejar. Sabe? Eu provo para você que Deus, Ele se interessa em derramar a glória dEle sobre a sua vida. Sabe por quê? Deus não pode ser engrandecido na vida de quem anda rastejando. Vou repetir isso. Deus não pode ser engrandecido na vida de quem anda rastejando. Sabe aquela pessoa que está sempre desanimada, está sempre com altos e baixos, uma hora está bem, uma hora está mal, é problema de lá, é problema de cá. Eu não digo que nós não teremos aflições, amém? No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu todas elas. E quando a gente pega essa palavra, quando a gente medita nessa palavra, como a gente aprendeu aqui com os nossos olhos da mente, nós podemos trazer essa realidade para as nossas vidas. Amém? Sabe, Deus não pode ser glorificado. Aí a gente às vezes está vivendo aquela vida bagunçada e ainda tem coragem de dizer tudo para a glória de Deus. Não, querido. Como que o mundo vai ver a glória de Deus em você se rastejando? Como? É impossível. Deus fez isso com Abraão. Deus primeiro levantou Abraão para depois derramar a glória dele sobre a vida de Abraão. Então Jesus disse, dispõe-te, levante-se. Fale para o irmão que está do seu lado, levanta-te. Para de se arrastar. Posicione-se aonde Deus te chamou. Aleluia. Seja quem Deus te chamou para ser. Sabe? E tudo que tem a ver com um futuro glorioso, Jesus já fez. Aleluia. Aleluia. Tudo que tem a ver com o futuro glorioso, Jesus já fez. Você só precisa se posicionar. Você é um filho justificado. Foi pago um preço muito alto para que você estivesse onde você está, na posição de filho. Nós cantamos aqui, o sangue de Cristo não desvalorizou. Sabe que o sangue de Cristo não desvalorizou. Se até o dólar aí está valorizando, imagine o sangue de Cristo no meio desse caos. Aleluia. E quando a gente começa a entender o reino de Deus, a gente começa a entender esse padrão, o padrão do reino de Deus. Sabe aquela pessoa que anda se arrastando, a perna parece que o pé não quer nem levantar do chão. Sheila conhece alguém assim? Tá sempre se arrastando, aí você pergunta, como é que você tá? Eu tô levando. Querido, Jesus já levou. Aleluia, Jesus já levou. Você só precisa se posicionar, sabe? Você precisa se colocar aonde Deus te chamou para ser. E Isaías continua falando lá no versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Nós dizemos aqui antes, quem não está no reino de Deus, está nas trevas. O mundo está coberto de trevas, né? Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, aleluia, sobre ti, aparece resplendente o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. Sabe, o profeta Isaías está dizendo, ei, o mundo pode estar um caos. Pode ter trevas para todo lado. Mas sobre ti, sobre você é diferente. Sobre ti resplandece o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. Sabe, você entende que o padrão de Deus, ele é muito alto. E quando a glória de Deus se manifesta em você, as pessoas vão ver paz, alegria. As pessoas vão ver graça e favor diante dos homens. Graça e favor diante dos homens. Paz, alegria, provisão, prosperidade. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. É neste reino que nós andamos. É neste reino que nós andamos, querido. Nós precisamos nos levantar. O padrão de Deus, ele é muito alto. Sabe, me faz lembrar Samuel, quando ele ainda era uma criança. A palavra vai dizer que sua mãe o vestia com uma túnica sacerdotal.
E todos os anos, quando ela subia para levar os holocaustos, os sacrifícios, ela levava uma túnica nova. Ele ainda não era sacerdote, mas ela já estava vestindo ele daquilo que ele iria ser. Você precisa se posicionar. Como você tem visto sua vida daqui a 10 anos? Como você tem visto sua vida daqui a 5 anos? Você tem se posicionado a respeito disso? Você tem vestido essas vestes daquilo que você se vê no seu futuro? Assim como José tinha aquela túnica. Eu tenho para mim que quando ele recebeu aquela túnica do pai dele, que era algo muito especial, ele pegou aquela ideia, ele abraçou aquela ideia de quem ele seria, governador. Ele sabia onde ele ia chegar, mesmo que ele foi lançado fora, mesmo que ele foi vendido pelos seus irmãos, mesmo que aquela túnica foi rasgada, ele sabia onde ele queria chegar. Sabe, nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Nós precisamos nos ver em base ao preço que foi pago por nós naquela cruz. Sabia que o modo que você se vê, o modo que você se posiciona, o modo que você imagina o seu futuro, ele provoca em você uma disposição ou uma indisposição. Ou ele provoca uma disposição de você seguir aquilo que Deus chamou você para ser, você permanece firme, você caminha naquela verdade, você não abre mão, ou você fica indisposto. Qualquer coisa tá bom, qualquer coisa tá bom, vou aceitar qualquer coisa. Queridos, nós precisamos reivindicar aquilo que foi comprado para as nossas vidas. Precisamos nos colocar como filhos e viver essas verdades para a nossa vida. Como isso é possível? Pela fé, pela renovação da nossa mente na palavra, vivendo aquilo que a palavra diz. Lembra que eu disse que no início, não deixe que a sua mente boicote o seu coração neste momento. Não deixe que talvez as suas experiências passadas façam você ter dificuldade de receber essa palavra no seu coração. Eu sei que essa não é uma palavra para a comunhão dos irmãos, para o crescimento da igreja, mas tem tudo a ver. Porque se você não se posicionar como filho, em vez de você se ajuntar para ajudar, você vai atrapalhar. Você precisa se revestir do poder de Deus. Você precisa entender quem você é, para que você foi chamado, e você vai vir pronto, preparado, definido daquilo que você foi chamado para ser, daquilo que você foi chamado para fazer. Disponha-te. Quando Deus deu a terra de Canaã para o povo de Israel, o que ele disse? É teu, vai lá e toma. É teu, vai lá e toma. Sabe? Deus não disse, toma aqui, e matou todo mundo com um sopro e eles entraram na terra, não. Deus disse, é teu, vai lá e toma. É assim que Deus faz, é assim que Jesus fez. Naquela cruz, Ele conquistou vida para nós. E o corpo dele sofreu para que nós tivéssemos vida. Vida com saúde, com cura divina. Aleluia. Sabe, você talvez pode pensar, essa palavra é muita soberba. Mas eu vou te dizer algo, não tenho medo de dizer isso aqui. Que você entenda ou não. Porque na caminhada cristã também é assim, sabe, queridos? A gente vai andar pela fé, e aqueles que não querem ir, a gente deixa para trás e continua caminhando. Sabe, só um parêntese, a gente falou do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele estava lá dentro da casa. Ele desfrutava de todas as riquezas. Ele desfrutava da presença do pai. Ele desfrutava do conforto. Mas quando ele viu o seu irmão voltando, ele teve ciúmes. E muitas vezes dentro das igrejas, as pessoas têm ciúmes de ver os outros avançando. Têm ciúmes de ver os outros crescendo, se desenvolvendo. Então eu te digo, não pare. Mais vale a palavra de Jesus, o que Ele determinou para a sua vida, do que o que seu irmão está falando de você. Agora deixa eu te perguntar, se tivesse um banquete aqui, a fraqueza do Mateus é a comida, né? A gente já sabe, já foi falado várias vezes. Um banquete aqui, um churrasco. Aí Mateus fica sentado ali.
Passa aquela picanha com a gordurinha, pingando sangue. E o Mateus fica ali. Ah, não, Jesus. Eu não mereço essa. Essa carne aí não, Jesus. Eu não mereço. É outra pessoa, tá? É um menos guloso. Jesus, eu não mereço esse. Eu vou ficar sentadinho aqui. Sabe, tem um banquete espiritual aqui nessa noite para você. Só depende de você. Pai, eu quero tudo. Eu quero tudo para mim. Eu quero sim andar em fé. Eu quero viver a tua graça, a tua bondade. Tudo aquilo que o Senhor derramou para minha vida, eu quero mesmo. E se falar que eu tô com o rei na barriga, eu tô mesmo. E o reino também. Eu tenho o reino e o rei na barriga. E aonde eu chegar, o reino de Deus vai chegar junto. Aleluia. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus não te tirou das trevas para te levar para um deserto. Aleluia. Ele te tirou de um lugar de desnível para te colocar numa posição de prioridades, numa posição de privilégios. Filho tem privilégio. Nós estávamos estudando essa semana. Você é VIP, querido. Você foi chamado para ser VIP. Propaganda camuflada aqui. Grupo VIP, para quem não conhece, do Grupo VIP. Você foi chamado para ser VIP, para estar num lugar de privilégio. Você é filho. Nós estávamos falando essa semana. Nós somos servos de Deus, sim. Somos servos de Deus. Como Tiago se auto-intitulou servo. O apóstolo Paulo se intitulou servo. Nós somos servos, sim. Porque nós éramos escravos do pecado. E agora nós somos libertos para a vida. E a lei da vida é o amor. Aleluia. Nós somos livres, mas nós temos um Senhor. Amém? Por isso nós somos servos. Mas sabe, queridos, se nós tivermos, vamos imaginar, eu tenho uma empregada na minha casa, eu não tenho. Mas vamos imaginar que eu tenha. Ela não vai terminar o trabalho, tomar um banho no meu banheiro, usar meu sabonete preferido, usar a minha toalha, não vai pular na minha cama, que eu nem gosto nem que entra no meu quarto. Imagine pular na minha cama. Agora o filho pode. O filho, lá em casa eu tenho um filho que ele nunca usa a toalha dele, ele usa a primeira que ele puxa. O filho, ele tem todos os privilégios. O filho faz o que ele quiser. Claro, né? Nós não estamos falando aqui de correção, não estamos só aqui falando, não, vai fazer o que você quiser, seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiado por essa palavra que é vida para você, sabe? Não é um peso, você precisa receber essa palavra, que ela é poderosa para salvar a sua alma. Nós somos salvos no Espírito, mas a nossa alma, ela precisa, todos os dias, pela renovação da palavra, ser salva, até a volta do nosso Senhor Jesus. Até o crescimento perfeito, a estatura de Jesus. Ele é o nosso modelo. A vontade de Deus, Jesus estabeleceu o reino dele. E a vontade de Deus é que o reino dele cresça. Que o reino dele seja visto. Que o reino dele seja manifesto com glória. E como que vai ser essa glória? Através da minha e da sua vida. Então eu te convido nessa noite. Pare de se rastejar. Pare de aceitar qualquer coisa que Satanás tem colocado na sua vida. Hoje mesmo dê carta de despejo para Satanás. Em qualquer área que ele tenha te influenciado. Se levante, se posicione, se coloque aonde Deus te colocou para ser. Seja filho de Deus, manifeste essa glória. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida a partir de hoje. Se você receber essa palavra em seu coração. Nós precisamos aprender no reino. Antes de andar como filhos, nós precisamos aprender a ser filhos. Às vezes nós queremos já andar como filhos. A gente coloca uma roupa falsa, um estilo de vida falso, sem entendimento, sem conhecimento. Aí no primeiro tropeço, na primeira coisinha que não dá certo, a gente desanima. Mas o convite de Deus, para aquele que nasceu de novo, é que você seja filho. Quando você souber ser filho no seu interior, como disse Paulo, eu sei estar contente, eu sei estar triste, eu sei viver em qualquer situação, porque eu sei que tudo é para a glória do Senhor, pela minha vida, e eu vou continuar caminhando. Aleluia! Este é o reino de Deus. É
É um reino que tem um padrão muito alto. É um reino que não é governado como as coisas deste mundo, com as aparências, com aquilo que a gente vê. Nós precisamos estar com os nossos olhos da mente abertos. Nós precisamos meditar nessa palavra, assim como Deus disse para Josué. E aonde nós formos, nós iremos manifestar este reino. O grupo de louvor pode subir. O ministério de louvor pode subir. Deus te colocou numa posição, queridos, de filho, para você compartilhar essa nova vida. O reino de Deus, ele é um presente para nós. Nós não fizemos nada para merecê-lo. Ele é um presente. Nós só precisamos andar, caminhar e compartilhar essas verdades por onde nós andarmos. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Eu convido você para nós fazermos uma oração da fé neste lugar. Nós clamamos aqui no início: que seja feita a tua vontade, Senhor. Nós oramos aqui para que se manifeste o reino de Deus, sabe? Talvez há pessoas aqui nessa noite que nunca entraram no reino de Deus. Elas não conseguem enxergar, porque elas nunca entraram no reino de Deus. Elas não conhecem Deus, porque nunca creram e confessaram com as suas bocas que Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou. E eu dou esse tempo, essa oportunidade, para que se há alguém aqui neste nosso meio que queira fazer parte, que tem dúvida se está nas trevas ou se está neste reino, o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Ele não vai mudar a sua vida visivelmente. Quando a gente olhar para você, daqui uma semana, 2 semanas, você vai estar talvez igual por fora, mas você vai estar com o espírito recriado, uma natureza nova, coração lavado de todo pecado, e você vai poder se achegar a Deus justificado, como se o pecado nunca houvesse existido. Aleluias! Sabe, queridos, como eu disse aqui, o Evangelho de Deus é poder. Ele é poder mesmo. Você tem um rei dentro de você. Você tem um reino para você caminhar. E nós não podemos continuar numa vida sem poder. O Evangelho de Deus é poder para curar, para libertar, para salvar. Sabe, não existe 2 senhores, não tem espaço para 2. Aonde há morte tem que reinar a vida. Aonde havia doença tem que haver cura. Aleluias, você pode glorificar a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus por aquilo que Ele fez. Se existe alguém aqui nessa noite, nós vamos dar liberdade para que você venha aqui. O nosso co-pastor Mateus, o pastor Eiron também está aqui. Estaremos orando por você. Se você precisa de um revestimento de poder nessa noite, se você deseja o batismo do Espírito Santo, se você deseja ser curado, se você deseja entregar para o Senhor uma vida que você olha e está tudo, nossa, minha vida não tem nada a ver com o que foi falado aqui, eu estou me rastejando, minha vida está uma bagunça, meu casamento está uma confusão, tudo que eu tento fazer dá errado, eu não consigo caminhar, eu não consigo sair do lugar. Sabe, existe um espaço para você aqui nessa noite, porque eu creio que os céus estão abertos neste lugar. O Senhor só quer corações abertos para Ele derramar a glória dEle. Ele quer manifestar a glória dEle em você. Ele quer manifestar a glória dEle através da sua vida. Ele não quer que você ande mais da maneira que você tem andado. Ele não quer mais que você professe Jesus como seu Salvador, mas continua vivendo uma vida de miséria. O Senhor deseja te levantar, não pela sua força, mas pela força dEle. Ele deseja te colocar numa posição que você sozinho não consegue chegar. Ele quer transformar o seu choro em riso. Ele quer transformar toda a sua tristeza em alegria. Ele quer revelar coisas grandiosas para você, para que você tenha uma vida plena, para que você tenha uma vida de filho.
uma vida verdadeiramente de filho. Aleluias. Vamos orar, irmãos. Quero ouvir as vozes dos filhos de Deus essa noite clamando o Senhor pela fé se posicionando, se levantando naquilo que foi chamado, se rendendo verdadeiramente ao Deus que é poderoso para te salvar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, Ele está aqui nessa noite. Aleluia! O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está aqui nessa noite para transformar toda e qualquer situação. Aleluia! Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós adoramos somente a Ti. Nossos corações pertencem a Ti. Nós agradecemos pela Tua palavra que foi lançada sobre nós essa noite. Oh, Teu reino é eterno, Pai, Ele não muda. O mundo pode passar, as coisas deste mundo podem passar, mas o Senhor sempre estará conosco. Oh, Teu reino é justiça, Pai. Não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas obras, mas é pela Tua graça que nos alcançou. É pela morte de Jesus, pela entrega de Jesus naquela cruz, naquela morte maldita no madeiro, é que nós temos vida. Oh, Pai, venha o Teu reino neste lugar. Venha o Teu reino, Pai, para aqueles que ainda não conseguem ver, aqueles que não conseguem ver porque não nasceram de novo. Toque nos corações, Espírito Santo, aonde eu não consigo, a Tua palavra vai, transforma, toca, Senhor, toca os corações, para que os filhos perdidos, os filhos pródigos, retornem à Tua casa. Obrigada porque Tu és um Deus bom, obrigada porque Tu és um Deus de amor. O Senhor sempre está de braços abertos para nos receber. Obrigada porque o Senhor não olha para o que nós fizemos, mas para aquilo que nós seremos em Ti, porque o Senhor é o dono do espírito da vida, o Senhor é o nosso Criador. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos deu a vida, e nós rendemos as nossas vidas a Ti, Pai, para que seja feita a Tua vontade.